Olá, sejam bem-vindos ao podcast do CRMMG. Eu sou Fabiana Prado, conselheira e diretora do Departamento de Comunicação do Conselho de Medicina. Esse espaço foi criado para trazer debates importantes sobre a medicina e suas especialidades, sempre com foco na ética, no exercício profissional e nos desafios enfrentados pelos médicos no dia a dia. A cada episódio abordamos diferentes temas que impactam a atuação médica, com convidados que trazem conhecimento e experiência para enriquecer nossa discussão. No episódio de hoje, vamos falar sobre dermatologia. No dia 5 de fevereiro, celebramos o Dia do Dermatologista, uma especialidade médica que tem um papel essencial na saúde da população. A dermatologia vai muito além da estética. Trata doenças graves como câncer de pele e atua na prevenção e no bem-estar dos pacientes. No entanto, a especialidade também enfrenta desafios éticos e profissionais com a invasão do ato médico e a regulamentação da prática dermatológica. Hoje, nós vamos discutir essas questões, além de compartilhar as principais conquistas da área e dar dicas para os jovens médicos que desejam seguir carreira nessa especialidade. Primeiro, eu gostaria de apresentar a doutora Michele Diniz, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional de Minas Gerais. A doutora Michele é dermatologista, mestre e doutora pelo FMG, preceptora na dermatologia da Santa Casa desde 2011 e professora da Faculdade de Ciências Médicas. Além de sua atuação acadêmica e assistencial, tem um papel fundamental na defesa da dermatologia e na valorização da especialidade. Seja bem-vinda, doutora Michele. Muito obrigada pelo convite. Representando aqui a Sociedade Mineira de Dermatologia, a gente está muito feliz com esse espaço aberto para a nossa especialidade no CRMMG. E aqui comigo também contamos com a presença do Dr. Marcelo Versiani Tavares, conselheiro e corregedor do CRMMG, coordenador da Câmara Técnica de Dermatologia. Obrigada por estar aqui, Dr. Marcelo. Eu agradeço a oportunidade, uma honra muito grande a gente participar desse evento. A honra é nossa aqui. Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre os dilemas éticos que mais são enfrentados na especialidade da dermatologia. Te pergunto, doutora Michele, quais são esses principais dilemas éticos que a dermatologia enfrenta? Uma questão ética dentro da própria especialidade que eu vejo hoje é a questão da propaganda médica. Apesar de a gente ter tido avanços e novas resoluções, ainda existem muitas controvérsias, pessoas que publicam conteúdo inadequado. Então, acho que dentro da dermatologia ainda é uma questão sensível, junto com a LGPD, a proteção de dados e a segurança do paciente mesmo. Quando a gente pensa, além da nossa especialidade, aí vem toda a questão da invasão profissional, que é um outro tema que a gente vai acabar debatendo e que nós, dermatologistas, hoje enfrentamos isso como um desafio mesmo da nossa especialidade, de conscientização da população da diferença e da importância da formação do médico dermatologista. A publicidade médica ela tem sido um desafio, né, nos tempos de hoje. E na dermatologia, principalmente com o envolvimento da estética, isso acaba sendo, muito possivelmente, uma das principais dificuldades, né, para o exercício correto, né, da profissão. Dr. Marcelo, conselheiro, corregedor aqui no CRMMG, coordenador da Câmara Técnica de Dermatologia. Diz aí pra gente quais são as principais dúvidas, as principais queixas éticas que chegam aqui no Conselho relativos à dermatologia. Bem, as principais dificuldades que a gente encontra, as denúncias que são movidas e envolvem a especialidade de dermatologia, na grande maioria das vezes são a publicidade. Elas envolvem a publicidade, propaganda, marketing, as redes sociais, envolve também a delegação de atos médicos a terceiros não médicos, envolve também muitas das vezes a relação médico-paciente e também, numa quantidade não ainda tão insignificante, mas também já se destacando, a garantia de resultado nos tratamentos. Essa é uma tônica que a gente percebe com uma frequência muito grande, são esses 4 pontos. E essa garantia de resultado está diretamente relacionada à propaganda aplicada.
né? Muitas vezes... Não diretamente, talvez indiretamente. Pela indução a promessa de resultado, né? Feita pelas redes sociais. Talvez a impossibilidade daquela entrega e a crença da paciente que ela vai alcançar aquele resultado. Então isso realmente tem sido uma motivação. E fundamentalmente também a relação médico-paciente acaba alimentando um pouquinho essa fogueira. Aproxima, né? Querendo aproximar um pouco mais, fazendo ali uma autopromoção, muitas vezes até botando um sensacionalismo em cima dessa ação, talvez, não? Esse é um ponto importante, porque na verdade é importante salientar que a publicidade, ela não é proibida. Ela é o contrário. A publicidade tem que ser feita, o médico tem que divulgar o seu serviço, mas contrariamente, a gente não pode fazer nada que seja sensacionalista nem autopromocional. Então, obviamente, a publicidade visa angariar a clientela, mas deve se pautar pelos preceitos éticos. E a resolução, embora ela talvez não tenha modernizado tanto quanto muitos gostariam, mas ela já foi um grande avanço. E a gente precisa usufruir desses avanços para conseguir, talvez, amadurecer e avançar mais ainda. Considerando ainda que a publicidade ela não é apenas para divulgar o médico, né, ou o seu consultório, mas é também para divulgar as orientações para a sociedade, né, divulgar questões sensíveis de saúde à sociedade, né? E informação de qualidade, porque realmente a internet hoje a gente acha informações das diversas, né? E se o médico, um profissional sério, não fizer também de forma ética a divulgação do que é verdade, das doenças, a conscientização da população, aí realmente, né, a gente perde espaço. Então acho que hoje assim a presença digital ela é fundamental e pautada nesses preceitos éticos realmente para mostrar o que é que o médico é diferente realmente dos outros profissionais e que a gente realmente oferece um serviço importante para a sociedade. É verdade. Doutor Marcelo, o que pode ser feito para garantir a segurança dos pacientes e o exercício ilegal da medicina? O primeiro ponto principal é que o médico tem que ocupar o seu espaço. E ele ocupa o seu espaço não é só nos holofotes, ele ocupa o seu espaço na vida cotidiana, no caráter educativo, no exercício da profissão, mostrando para o paciente que a medicina é uma ciência biológica e ela tem as suas intercorrências e é preciso entender isso. Então, o primeiro ponto, eu acho que é isso. A segunda posição, como a doutora Michele comentou, nós temos que trazer uma informação, trazer aquele caráter educativo. Com isso, nós podemos combater, porque às vezes uma mentira repetida várias vezes, ela se transforma numa verdade absoluta. Então, nós precisamos combater isso com informação de qualidade. Então, basicamente, se você for olhar, é o médico ocupando seu espaço, como publicidade, divulgação, mas também informação. É o caráter educacional que a gente tem que ter esse foco na educação do paciente, porque assim o paciente vai saber o que buscar, onde buscar, como buscar e quem buscar para executar aquele tratamento. Do contrário, nós não vamos trazer essa informação para a população. Consciente, com segurança, né? Sabendo onde é que ele vai ter o melhor resultado daquilo que ele precisa. Exatamente. Doutora, a dermatologia tem sido bastante afetada pela invasão do ato médico, né? Você até colocou aí como uma dos primeiros dilemas éticos que a dermatologia enfrenta. E muitas vezes por diversas outras áreas da saúde, né? Outras profissões. Quais os riscos que a dermatologia tem mais observado, os riscos que a população tem passado, que a dermatologia, a sociedade mineira de dermatologia, mais tem visualizado ultimamente? Quando a gente traz para os procedimentos dermatológicos esses riscos, né, que a gente sabe que hoje existe uma invasão além da dermatologia também, né? Cirurgia plástica, otorrino, cirurgia vascular. Então, a gente está tendo isso em várias áreas. Na dermatologia especificamente, é uma área que é muito alvo, é realmente a questão da estética, da cosmetria, né? E as complicações que a gente tem observado em relação à cosmetria, cicatrizes, necrose, a gente viu na mídia casos relatados, inclusive de óbito de pacientes,
E é importante esclarecer a população que, assim, as complicações, como falou, é uma ciência biológica, elas acontecem. Elas acontecem com médicos, elas acontecem com profissionais de todo tipo. Entretanto, a frequência que a gente tem observado isso e a frequência das complicações com profissionais não médicos, ela realmente tem sido maior. Né? No ano passado, foi feito um dossiê, algumas regionais de dermatologia e cirurgia plástica organizaram essas complicações, mais de 50 casos que apareceram na mídia, casos que eram públicos, para apresentar num fórum de defesa profissional, para mostrar realmente para as autoridades que isso acontece, que isso é um risco para a população e que a gente tem que agir de uma forma para proteger a população desses riscos, porque a formação de um profissional médico é completamente diferente da formação de outras áreas de saúde, senão a gente não precisava ter cursos diferentes, né? Então, hoje realmente é um desafio grande e a população está sob risco dessas complicações. E é isso que a gente vê veiculado na mídia. Uma invasão bastante grande, bastante divulgada também, né? Em rede social, na TV aberta, sempre são divulgados os casos de insucesso, pessoas com lesões graves. Alguma dica para a população? Acho que a população, primeiro, os casos estão aparecendo. Então, a gente tem o papel realmente de mostrar esses riscos, mostrar a importância de você fazer um tratamento com o médico, que a formação é diferenciada. Mas eu acho que está na hora também da população assumir um pouquinho a responsabilidade sobre a sua saúde também. Eu acho que é uma corresponsabilidade. Então a gente divulga hoje, conscientiza, mas as pessoas também têm que começar a entender que é diferente, né? A formação é diferente, então o tratamento ele também não pode ser igual. Porque as complicações não é só simplesmente você ter uma complicação, você tem que saber tratar essa complicação. Daí que vem o grande diferencial do médico. Por isso que eu falo, complicações acontecem. Agora, se eu tenho um procedimento, que eu tenho um risco, por exemplo, de infecção, e eu não sou apto a prescrever um antibiótico, como que eu vou fazer esse procedimento? Então, a população, ela tem que começar a perceber isso e saber que as coisas podem acontecer e assumir a responsabilidade junto com o nosso dever, né, de cidadão aí, de assumir os riscos de quando a gente tem uma escolha inadequada. Você, como presidente da Sociedade Mineira de Dermato, quais as principais ações que você poderia citar que vocês têm feito nesse enfrentamento da invasão do ato médico, das publicidades inadequadas que acabam atingindo, em especial, a dermatologia, sabendo que não é apenas a dermatologia que passa por essas questões, né? Nós temos aqui a nossa Codame, que tem muitos problemas de publicidade no geral, mas como que você pode contar para a gente como que vocês trabalham nesses enfrentamentos e quais os sucessos que vocês destacariam? A gente tem a ação da Sociedade Brasileira de Dermatologia a nível nacional, que age muito junto com o Conselho Federal de Medicina, na tentativa de levar a juízo a questão dessas resoluções dos conselhos que acabam autorizando de uma forma aí, contra, né, a lei do ato médico a realizar alguns procedimentos. Então a nacional entra muito junto com o CFM nas ações. A regional, especificamente em Minas Gerais, ano passado, junto com outras no Brasil, participou desses fóruns de defesa profissional e elaborou o dossiê para tentar mostrar realmente para o poder público a importância, né, da ação de defesa profissional, do ato médico. E especificamente a nossa atuação como Sociedade Mineira de Dermatologia, hoje a gente recebe, às vezes, as denúncias dos associados, os questionamentos, e a gente tem um departamento jurídico que acaba que encaminha, seja para o CRM, para o Ministério Público, onde for o caso, dependendo da denúncia. A Sociedade de Dermatologia, ela não tem um poder, assim, dela denunciar, ela, né, espontaneamente
estimular essa questão das denúncias, mas ela serve como ponte para o associado. A gente tem esse departamento jurídico que presta esse serviço para o nosso associado aqui em Minas, que é uma regional muito grande. Quando a gente pega no país, nós somos a terceira regional, com mais de 1.100 dermatologistas. Então, realmente é bem atuante nesse sentido de representatividade dos associados. Nós tivemos aqui no Conselho, ano passado, retrasado, um evento que nós trabalhamos com as questões específicas em relação à invasão do ato médico. E nós discorremos bastante sobre isso e como que esses desafios, né, eles são fortes no enfrentamento. Como que você poderia dizer para nós como que está a evolução da dermatologia nos últimos anos e esse aumento da demanda por procedimentos estéticos? A dermatologia, nas últimas décadas, ela é uma especialidade que ampliou muito as suas áreas, né, de atuação. Antes, há algumas décadas atrás, eminentemente clínica. Hoje é uma especialidade claramente clínico-cirúrgica e até em igualdade, porque realmente a cirurgia dermatológica cresceu muito. E os procedimentos estéticos nem se fala, né? Eu acho que com a questão, inclusive, de mídia social, os últimos anos houve um aumento muito expressivo de procedimentos estéticos pela população, inclusive populações cada vez mais jovens. Então, tem dados aí até da Sociedade de Cirurgia Plástica falando que os procedimentos dos últimos 10 anos, em adolescentes aí de 13 a 18 anos, aumentaram mais de 140%. Então, realmente, uma especialidade que evoluiu nos procedimentos que realiza e acaba que, junto com essa evolução da sociedade mesmo, a procura cada vez maior de procedimentos, inclusive minimamente invasivos ou pouco invasivos, aumentou muito aí nos últimos anos. Nós podemos pensar que a estética está se sobressaindo em relação à clínica dermatológica em si? Não, aí não. Na verdade, assim, o que aparece às vezes para a população, para o leigo, é a questão estética. Acaba que na questão da propaganda médica é muito mais atrativo, né, a propaganda da cosmetria do que a propaganda da doença, né? Você colocar às vezes uma foto de uma lesão de pele na internet, as pessoas vão, né, às vezes estranhar, não vão gostar. Então, não, como especialidade não, e a residência médica, uma residência bem formada, que segue todas as exigências da SBD, a gente vê que a parte clínica ela é muito importante, ela é preponderante, principalmente nesses primeiros anos de formação do dermatologista. Ela é a base, né? A base a gente trata de pele, cabelo e unha, e o procedimento estético é um pedacinho ali da dermatologia. Tem desenvolvido muito, né, o tratamento de partes específicas, né? Cabelo, crescendo demais a questão de cabelo, unha. O que você tem observado? O conhecimento, ele ampliou muito, né? Antes, o que a gente tinha de conhecimento era menor. As pesquisas evoluiu muito. A questão do tratamento capilar, realmente, as doenças dos cabelos, falo que em 20 anos mudou completamente, né? E isso em termos de volume de informação mesmo. Então, hoje a gente vê esse movimento de alguns colegas realmente se subespecializando mesmo, focando em determinada área, porque realmente a gente tem isso, conhecimento para a pessoa às vezes trabalhar só com cirurgia, ou trabalhar mais com clínica, ou cosmetria, ou, né, a questão dos cabelos, da tricologia também. Então, a gente observa isso porque eu acho que o volume de informação hoje é muito grande. Então, para você, às vezes, oferecer um atendimento mais especializado, acaba focando em determinada área, mas o conhecimento, a formação básica, ela é muito importante, porque independente da área que você tiver, você vai acabar esbarrando nos princípios básicos ali da formação dermatológica. E você acredita em modismo, Michele, nessa situação, no sentido de que os procedimentos são guiados por uma cultura, por uma moda sazonal? Ou você acha que a medicina é que cria essas demandas e conduz a essa busca maior em determinadas áreas? Não acho que a medicina que cria, não. Eu acho que tem uma questão mais da sociedade
que tem né, essa questão de rede social, de mídia social, acho que é algo que pesa muito e favoreceu muito a evolução dos procedimentos estéticos. Então, eu não falaria assim exatamente em modismo, mas eu acho que realmente é uma tendência atual, existem tendências, houve um movimento de exagero em procedimentos, hoje a tendência é de ser mais natural, mas a tendência da cosmiatria está aí. Né? Então, assim, muda-se um pouco o discurso por causa de o que vai acontecendo, como a sociedade vai reagindo, mas eu acredito que é algo que veio para ficar mesmo, não é só uma moda, não. Você contou para nós a quantidade de procedimentos que os adolescentes têm procurado hoje em dia, né, como um recurso estético. Como que você diria para nós, pegando até esse gancho no modismo, né? Grupo etário, o que mais tem sido de procura e o que o avanço da dermatologia pode trazer para esses grupos etários nos seus dilemas éticos, nos seus dilemas estéticos, vou falar assim. A gente vê cada vez mais os adolescentes, adultos jovens procurando, porque antes quem ia procurar um tratamento estético eram pacientes acima de 40, 50 anos, né? E hoje a gente vê que realmente... Já deixou de ser um tratamento de ruga. E hoje as pessoas querem buscar a sua melhor versão, né? Então, assim, o tempo todo, os alunos, né, às vezes... Os alunos que a gente tem contato, adolescentes, adultos jovens, falam, porque eu queria uma boca assim, eu queria um queixo assado. Então, cada vez mais eles têm procurado estar com a aparência como se for melhorada, e não só um tratamento corretivo, né? Então, já tem uma ruga, já tem uma flacidez. Não, como realmente um tratamento de embelezamento. E isso, mais uma vez, eu acredito sim que a questão de exposição de mídias e essa exigência, né, toda de todo mundo estar bem o tempo todo, eu acho que isso impacta enormemente. E acaba que é uma forma de divulgação, e eu tenho certeza que isso cresceu os procedimentos por isso. Né? É uma vitrine, a rede social, acaba que é uma propaganda, aquilo cria um desejo que antes não existia, né? Então, acho que por isso que cada vez mais as pacientes querem fazer procedimentos mais jovens e têm feito. Esse é um ponto interessante, só permito a observação, porque assim, nós temos que tomar muito cuidado, certamente os procedimentos eles vêm para trazer melhor harmonia, bem-estar para aquela paciente, mas é preciso tomar cuidado muito com os estereótipos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de uma padronização daquilo que é socialmente aceito ou não é. A gente tem que entender que existe uma diversidade, uma pluralidade, né? E a gente tem que respeitar isso e tentar trazer, com todos esses procedimentos, sejam cirúrgicos, invasivos ou minimamente invasivos, ou clínicos, a gente tem que trazer esse bem-estar para o paciente, não preocupando em focar no estereótipo que é o socialmente aceito ou que não é aceito. Então isso eu acho que é uma importância muito grande do médico, que não pode transformar um tratamento numa padronização e fazer isso em série para todos. Ele tem que individualizar e personalizar a demanda daquela paciente e otimizar isso. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que salientar muito, porque a gente vê muito essa questão do estereótipo, onde todo mundo quer ser igual, quer repetir às vezes, e a gente vê isso com personagens que às vezes se transformam para se tornar semelhantes a artistas famosos, pessoas que eles buscam, na verdade, uma boca da Angelina Jolie, né? Que mulher que não queria, né? E eu acho que o papel do médico nesse caso, ele é fundamental. É a gente saber falar não para o paciente, né? Então, assim, eu acho que é o nosso diferencial, porque dificilmente outros profissionais vão chegar e falar assim, não tá na hora, você não tem indicação, se você fizer isso, não vai ficar legal, vai passar do ponto. Então, acho que nós médicos, quando a gente fala isso, é um valor, assim, que a pessoa na hora pode até estranhar, mas ela vai reconhecer que você realmente está preocupado com ela. E, assim, a gente tem que pensar que a saúde é em primeiro lugar, né? Eu falo que, assim, não tem beleza sem saúde. Então, a gente tem que saber falar não para o paciente, né? E orientar nesse sentido, ser a pessoa que realmente está cuidando da saúde. Cosmiatria está aí dentro da saúde? Tá, também. Mas a gente gerenciar esse paciente e orientá-lo, porque fala, olha, você está indo além, não é assim. Assim, como sociedade de especialidade, da especialidade como um todo,
vocês discutem se tem uma certa prevalência de casos de uma não aceitação. De repente não é saúde, bem-estar, mas uma não aceitação patológica e achando que aquele procedimento vai ser a resolução dos seus problemas, do seu casamento, da sua ascensão no trabalho, a solução do problema. Sim, e essa busca. Isso eu acho que a gente observa mais assim no nosso dia a dia, no consultório mesmo, mais do que como, né, sociedade. Eu acho que isso sempre existiu, mas agora está muito mais. E assim, esse cuidado a gente tem que ter, porque é um paciente que também que é mais propenso à insatisfação, né? Então, quando você identifica que, na verdade, ele não está procurando para se sentir bem, mas às vezes para preencher uma lacuna, é a hora de você realmente discutir isso com ele, porque qualquer outra coisa que dê errado, ele depositou ali a esperança, é um risco maior, né? A confiança do paciente na gente é muito grande, né? E esse ponto é fundamental o papel do médico, ressaltando de novo, mais uma vez, porque existem aquelas pessoas que elas transferem, né? Então ela transfere aquilo que acontece na vida com aquilo que ela se identifica ou com aquilo que ela acha que possui. Né? Ou seja, ela acredita que o nariz não está adequado e que ela perdeu o emprego, teve problemas conjugais, problemas de relacionamento por causa daquilo. E ela deposita, às vezes, uma expectativa exacerbada num procedimento, qualquer que seja, e aquilo não se converte naquela expectativa, não satisfaz aquela expectativa. Então, nesse ponto é fundamental que o médico não tenha aquela visão mercantilista da medicina. E tem exatamente isso. Veja o paciente como um todo e saiba trazer a expectativa do paciente, que às vezes ela está acima daquilo que a medicina pode oferecer. Trazer isso, ainda que seja dizendo não, ou preparando melhor aquele paciente para que ele possa entender aquele tratamento e ver como foi a evolução daquele tratamento, porque nem sempre ele vai se traduzir num resultado que aquele paciente esperava, desejava. Então, nesse ponto, eu acho que o médico tem um papel fundamental. E nos consultórios dos dermatologistas, tem chegado muito paciente com algum resultado inadequado, que causou insatisfação e que ele atribui o ato de um não médico e que deposita toda a expectativa de que o dermatologista vai resolver, ainda falando em estética? Sim, cada vez mais tem chegado pacientes com complicações de procedimentos realizados por profissionais não médicos, e é sempre uma questão delicada, né? Que um paciente que geralmente são complicações às vezes mais graves, complicações que vão alterar a imagem de uma forma permanente. Então, isso sim, a gente tem visto um aumento muito grande dessas alterações, porque o número de procedimentos aumentou muito, a diversidade de profissionais que têm realizado também, né, a gente vê cada vez mais conselhos fazendo resoluções, autorizando a realização de procedimentos. Então, esses pacientes estão aparecendo muito nos nossos consultórios. E os recursos tecnológicos, né, o avanço também dentro da dermatologia também cresceu muito, né? A grande quantidade de procedimentos, ali tem um rol de procedimentos que poderiam ser ofertados. Que sugestão você daria, Dr. Marcelo, para o paciente, para ele achar o bom profissional, o especialista, e para ele não se encantar com propostas diversas e ele não sofrer o risco ou as consequências de uma complicação de um tratamento estético por não médico? Esse é um grande desafio. Essa é que todos nós queremos trazer a maior segurança para a sociedade como um todo, trazer mais segurança. Mas é preciso entender que todos os procedimentos, nós estamos lidando com o ser humano, com reações biológicas, e todos os procedimentos que nós realizamos, sejam clínicos, minimamente invasivos ou invasivos, eles são passíveis de intercorrências. Então, nesse sentido, é fundamental que o paciente, primeiro, não se deslumbre por aquelas propagandas apenas em redes sociais. É preciso buscar e identificar a qualificação daqueles profissionais. Então, no caso, a medicina, é fundamental que os médicos, que as pessoas,
as pessoas busquem verificar a formação. Onde? No site do Conselho Federal de Medicina. Se você entrar no site do Conselho Federal de Medicina, você consegue ver a formação daquelas pessoas, você consegue ter uma noção daquela formação e da titulação daquelas pessoas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer realmente uma consulta com a pessoa e sentir a empatia, sentir a energia que a pessoa transmite, a maneira como ela transmite as informações, se ela visa uma questão muito mercantilista, se ela visa muito uma mercantilização no sentido de venda de produtos, de procedimentos, de tratamentos, ou se ela visa o seu bem-estar. Então, essa não é uma receita de bolo, infelizmente a gente não tem como fazer isso, mas se fosse fácil, né, a gente não teria tantos problemas, divergências como a gente tem hoje, mas eu acho que o caminho tem que ser esse. É buscar verificar a qualificação do profissional que você vai submeter ao tratamento, buscar informação adequada e, havendo um mínimo que seja de dúvida, ouça outras opiniões para ver se elas são convergentes ou se elas são extremamente divergentes, para que você possa ter informações e tomar a decisão por sua própria vontade e não por uma opinião pública, uma opinião de um terceiro, uma pessoa de fora. Você tem que ter as informações para tomar as decisões. Nós podemos dizer, doutora Michele, que a invasão na dermatologia, ela tem o mesmo peso em clínica que tem em estética? Não, com certeza não. Isso começou, essa invasão toda veio realmente dos procedimentos estéticos. A clínica, a gente sabe que de profissionais não médicos, a gente praticamente não vê interesse desses profissionais atuarem no tratamento. Apesar de que a gente já tem recebido, às vezes, algumas categorias receitando tratamentos cremes, tratamentos de cuidados com a pele geral. Não doença mesmo, mas de tratamentos de cuidados. Alternativos, inclusive, para a beleza, né? E como que é o processo para um médico se transformar num dermatologista? Então, isso é muito importante, todo mundo deveria saber, todo paciente, a população toda deveria saber que o médico, depois de 6 anos de graduação, de formação no curso de medicina, para ser dermatologista, ele ainda deve fazer uma residência ou uma especialização credenciada da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que são 3 anos de formação em dermatologia. São 3 anos atendendo o dia todo dermatologia. São 60 horas semanais se dedicando à formação, à avaliação de doenças de pele. E durante a residência, a gente tem, de acordo com a complexidade, com os anos de residência, os estágios na parte clínica, na parte cirúrgica, na parte de tratamento capilar, hoje também é importante, e também na cosmetria. E na dermatologia é extremamente importante a gente atender muito o paciente, a gente tem que ver as lesões. A especialidade que mais tem CID descrito é a dermatologia. E se a gente não vira lesão, a gente não vai dar diagnóstico para o paciente. Então, é muito diferente a formação do médico que realmente faz uma residência daqueles que realmente vão atender sem essa formação adequada. O que o residente, o que o médico jovem que opta por dermatologia, o que você observa que ele mais busca atualmente? Hoje, como a gente conversou, a dermatologia está muito ampla. Então, tem pessoas que se identificam mais com a parte clínica, tem pessoas que se identificam mais com a cirurgia ou com a cosmetria. Hoje antes era igual muito clínica e começando cirúrgico, hoje a gente vê que às vezes a pessoa já mostra um interesse um pouco maior por determinada área. Mas como é muito amplo, acaba que a gente tem como ofertar aí para todos os desejos aí dentro da dermatologia. Então é bem variado, né? Eu trabalho com residência já há muitos anos e a gente vê que algum tem aptidão mais para uma parte ou para outra, mas que saem com aquela formação básica importante para todo médico que se diz dermatologista. E é ser médico, né? Sim. É fazer a consulta, o exame físico, a abordagem, estabelecer relação médico-paciente. Sim. Não tem diferença nisso, né? Que conselho você daria para aquele jovem médico que quer ser dermatologista? Que vale a pena estudar e passar e fazer uma residência, uma especialização credenciada.
Realmente, a gente sabe da limitação da disponibilidade de vagas, hoje ainda com a questão de tantos cursos de medicina, tantos novos médicos sendo formados, mas isso é o que vai determinar o resto da sua vida. Uma formação básica boa é o que realmente vai fazer diferença para os anos para frente. Essa formação inicial, a faculdade e os anos de residência é o que realmente impactam como que você vai ser depois. Então, vale a pena estudar, vale a pena fazer residência e procure sempre aí, né, ver os locais que fazem uma boa formação. E o título de especialista em dermatologia? O título a gente tem, a gente, quando faz uma residência credenciada pelo MEC, né, a gente termina a residência, pode registrar no conselho, né, a especialidade, ter o RQE. De forma geral, o título de especialista na dermatologia, ele tem um peso, a gente ainda acredita nele, acredita na relevância. Então, mesmo quem tem residência médica, já tem o RQE, acaba fazendo a prova de título para ser membro da sociedade, ainda uma sociedade forte, e que a gente realmente vê muita vantagem em fazer parte, que oferece muitos benefícios para os associados em termos de formação. Então, realmente vale a pena fazer a prova de título e ser membro aí da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu vou me permitir uma parte só, que é importante ressaltar que o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, ele só é obtido quando se faz o registro daquela aprovação no conselho, porque isso leva muitas pessoas a ter um erro, porque às vezes ela faz a residência MEC, por exemplo, ela realmente tem o título ofertado pelo MEC, mas isso não lhe garante o RQE, que é esse registro que ele obtém quando ele traz esse título do MEC e registra no conselho. A partir daquele momento, ele então tem o RQE. E aí é fundamental que as pessoas que façam, porque muitos colegas às vezes têm os títulos, mas não fazem o registro. Então esse é um ponto que vale a pena sempre a gente destacar isso, para que as pessoas venham e façam aquele registro. O registro hoje em dia não tem custo, então é um custo zero para aquele que faz o registro, e isso é primordial. A partir daquele momento é que ele pode divulgar e se apresentar nas redes, nas diversas mídias, como profissional naquela especialidade. Então esse é um ponto muito importante. E muito mais que uma questão ética, ela também é uma questão prevista em lei, né? Então o registro para se apresentar, o registro da especialidade para se apresentar, né, é também previsto em lei. E é uma forma de você se diferenciar, né? Se você teve uma formação adequada, você tem título, é importante se registrar, para a gente mostrar para a população, não, eu sou especialista, fiz uma formação adequada, sofri para isso, conquistar. Então é fundamental, né, registrar. Quais seus conselhos, doutor Marcelo? Olha, realmente eu acho que não pode desistir jamais, isso é uma palavra que não existe. Se tem vontade, pode ser que as oportunidades com as vagas, como bem dito pela doutora Michele, talvez não sejam tão grandes, mas elas existem, elas estão aí, e a pessoa tem que se dedicar e ir à luta. E ao se transformar num profissional, tem que entender que do outro lado tem um ser humano. Então tem que ter sempre a empatia no atendimento das pessoas e nunca deixar que qualquer que sejam os seus conflitos, sejam financeiros, sejam políticos, religiosos, eles não podem influenciar naquelas condutas. Eles têm que estar sempre o ser humano que está ali à sua frente buscando a sua saúde. Então eu chamo bem a atenção. Aquele que tem realmente a vontade de ser médico é uma profissão muito bela. Dermatologia é uma especialidade também muito bonita. E ele tem que se dedicar, tem que ir atrás, se esforçar, batalhar, percorrer todas as etapas, porque infelizmente o imediatismo da atualidade traz muito aquela busca de um retorno rápido, de um suposto investimento, seja temporal ou financeiro, e às vezes isso leva a tropeços. Então, é preciso ter esse olhar sempre na questão do paciente, também na questão da empatia com o ser humano e, acima de tudo, da beleza e da ciência da medicina. Eu acho que é isso que vai fazer o profissional evoluir grandemente na sua profissão. É uma especialidade belíssima, muito desejada, né? Nós vamos aqui evoluindo aqui para o nosso encerramento.
Eu agradeço imensamente a vocês pela presença, doutora Michele. É um orgulho, uma honra ter podido contar com a sua presença aqui nesse nosso episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Doutor Marcelo, idem, muitíssimo obrigada. Agradeço. Uma honra, um orgulho. Agradeço mais uma vez, especial a você, Fabi, pela organização, e a Michele, a oportunidade desse aprendizado e a convivência conosco. Seja sempre bem-vindo, estamos sempre de braço aberto no conselho. Muito obrigada. Reflexões muito importantes, né? Eu acredito que a população, os médicos que assistirem a esse episódio vão ter muitos ganhos a partir dos conhecimentos que vocês dividiram aqui conosco. Muito obrigada. A dermatologia é uma área que exige qualificação, comprometimento e ética. E hoje reforçamos a importância do Registro de Qualificação de Especialidade, o RQE, e da atuação dos dermatologistas na defesa da profissão. Agradeço imensamente a doutora Michele, ao doutor Marcelo Versiani, por compartilharem seus conhecimentos e experiências. E você, que nos acompanhou até aqui, continue ligado no nosso podcast. A cada episódio abordamos temas fundamentais para a medicina e o exercício profissional. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das próximas edições. Até a próxima!